Mateus 23, verso 37. Diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito que vem em nome do Senhor. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando sucederão essas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Ele lhes respondeu: vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fome e terremotos em vários lugares, porém, tudo isso é o princípio das dores. Então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Amém. Deixa a sua Bíblia aberta aí, nós vamos ler mais esse texto daqui a pouco. Senhor, aplica essa palavra em nossos corações, aprofunda, amplia e ajuda-nos a discernir o teu evangelho nesses dias. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Quando eu fui convertido, há muito tempo atrás, na adolescência, eu fiquei fascinado pelo fim do mundo, fascinado por esse assunto. Eu li uns livros, o termo técnico é escatologia, escatom, o estudo das últimas coisas, né? Por isso que esse sermão de Jesus é chamado o sermão escatológico, o sermão do final de todas as coisas. Eu li uns livros, isso era começo dos anos 90, e os livros falavam o que ia acontecer nos próximos anos, e a volta de Jesus. E eu lembro que eu fiquei tão fascinado, eu fui fazer uma pregação no acampamento dos jovens lá, e eu preguei tudo isso aqui, naquela visão que eu estava aprendendo. E depois do meu sermão, o líder do jovem falou assim: as brincadeiras que ia ter, acabou, não vai ter brincadeira nenhuma. Eu botei tanto medo no povo, o chifre, a besta, o anticristo, e o cara falou: acabou o clima do acampamento, assim, acabou o clima, não ia ter brincadeira, não ia ter nada. Eu lembro que eu trabalhava no local na época, e foi bem no início da Guerra do Golfo, acho que 91, quando o Iraque invadiu o Kuwait, os Estados Unidos começou a guerra contra o Iraque, e eu lembro que eu estava com essa visão aqui, a gente chama isso de pré-milenismo dispensacionalista, que é a maneira como se disseminou no nosso meio evangélico. E talvez seja esse meu comentário que eu fiz na época, que é o ponto mais errado dessa visão dispensacionalista, né? Tinha uma moça que trabalhava comigo, e estava a televisão falando
do início da guerra, e ela falou: misericórdia, o que vai acontecer com o mundo? E eu falei para ela assim, na minha superioridade nesse católico: isso aí é só o começo, se prepara que vai piorar o negócio, e vai piorar, e eu quero é que piore. Foi cruz, credo, acho que ela fez o sinal da cruz, cruz, credo. Mas de fato, eu acreditei naquela visão ali, não sei se você já estudou isso, mas aí com o passar dos anos 90, eu fui vendo que aquela interpretação tinha um monte de coisas furadas, que não batia muito, inclusive muitas daquelas interpretações eram usadas até politicamente, para justificar algumas coisas e tal. Mas aí, depois desse período, eu fiquei, creio, meio com aversão a esse assunto. Toda vez que alguém fala disso para mim, eu falo: isso aí eu já estou cansado desse negócio. E nesses últimos tempos, nesses últimos dias, com tantas coisas acontecendo no mundo, eu voltei a pensar sobre isso, sobre os sinais da volta de Jesus, sobre o final dos tempos, sobre o sermão escatológico. O meu filho mais novo, que mora em São Paulo, estava agora, daqui a pouco foi embora, pegar o ônibus. Eu falei para ele: acho que hoje eu vou pregar sobre o fim dos tempos. Aí ele falou assim: em São Paulo o mundo está acabando todo dia, e ninguém presta atenção. Ele falou: eu descobri que o nível do ar lá era ruim e muito ruim, mas eu descobri que tem pior do que muito ruim, é o insalubre, e ainda tem o muito insalubre, o negócio lá está feio, o mundo está acabando em São Paulo todo dia, e ninguém está nem prestando atenção. Essa frase que o meu filho falou, e é isso que eu gostaria de compartilhar com você hoje, nesse sermão escatológico de Jesus. E é óbvio que eu não tenho tempo para explicar todo o texto aqui, mas você precisa entender as camadas proféticas do texto, ou talvez os ciclos concêntricos da profecia. É difícil, O John Piper dizia: Deus coloca texto difícil na Bíblia para a gente estudar a Bíblia, entendeu? Para a gente gostar de estudar, por isso tem texto difícil. Então aqui nesse texto você tem uma camada histórica, que está falando de Israel e de Jerusalém. Tem uma parte dessa profecia, desse texto aqui, de Mateus 24, que se cumpriu literalmente em Jerusalém. E na Bíblia, quando isso aconteceu, a Bíblia chama o fim de uma era. O mundo acabou. Aquele mundo que existia, acabou. Jerusalém, a igreja, o templo, Israel, no ano 70, aquilo que Jesus profetizou aqui, do templo de Jerusalém, que Jesus chorou por Jerusalém, e diz: olha, eu quis proteger vocês, como a galinha protege os pintinhos, quando vem fogo, queimada, ela protege Jerusalém, eu quis proteger vocês, do fogo do juízo, da destruição, mas a rebeldia, o coração duro, a incredulidade de vocês, esse coração empedernido de vocês, não deixaram. Então vai vir um juízo sobre Jerusalém, vai vir um juízo sobre Israel, e o juízo de Deus, às vezes a gente entende assim: pecou, Deus castigou. O juízo de Deus é simplesmente Deus deixar as consequências chegarem. Sim, vocês estão vivendo um caminho de tamanha estupidez, que inevitavelmente vocês serão destruídos, e eu não vou fazer nada. É o que Romanos 1 diz, que Deus entregou as pessoas a si mesmas. É isso, é assim que você quer viver? Vai ser inevitável que vocês vão ser destruídos. Então, uma parte desse texto aqui, ele se cumpriu literalmente na destruição de Jerusalém no ano 70, no exílio de Israel, e aí levou, desde o ano 70, que Jerusalém está sendo pisada pelos gentios, até que em 1948, os judeus voltaram a Israel, que é esse país que agora está em guerra. E Israel, é bom a gente ficar de olho, não significa e justifica que esse Israel aí é o Israel bíblico. Esse Israel é Israel duro ainda, é empedernido, mas os dons e as vocações de Deus são irrevogáveis. Então os filhos de Abraão ainda têm uma promessa, de acordo com Romanos 11, que de acordo com Romanos 11,
eles ainda vão se render a Jesus e vão dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Mas esse dia ainda não chegou. Mas se a condenação de Israel, diz Paulo, trouxe salvação para os gentios, imagine a conversão de Israel será, se não a ressurreição dentre os mortos. Então é uma promessa, é bom ficar de olho. Isso não chancela nem diz que esse Israel aí é o Israel bíblico abençoado, mas há uma promessa para esse Israel que está em guerra, que está matando um monte, que está em guerra com o Irã, que está se defendendo, atacando aí as questões políticas. Mas ele está aí e é bom você ficar de olho nisso. As mudanças climáticas no mundo. O Rio Negro, lá no norte, oramos hoje aqui, 800 mil pessoas no norte do nosso país. As mudanças climáticas, eles falam assim, mas sempre existiu. Pois é, o pessoal do Rio Grande do Sul, quando a chuva chegou, eles falaram assim, sempre teve cheia, sempre teve cheia. Tinha um cientista brasileiro que dizia, não, a gente não pode influenciar no clima, isso aí é um ciclo do planeta Terra. E ele jurou na frente da televisão que o Rio Grande do Sul não seria inundado. E aí o pessoal não fugiu, porque não, o cientista falou que isso aqui não vai, nunca veio, só que dessa vez veio. Inundou, quase o estado inteiro foi destruído. E o calor. E aí se você ler Oséias capítulo 4, lá Deus diz que as plantas, os animais e os peixes dos mares estão diminuindo por causa do pecado de Israel. Lá em Oséias capítulo 4. O ser humano tem poder de destruir a natureza. Está lá em Oséias capítulo 4. Diz que os peixes estão sumindo por causa do pecado humano. Então eu poderia descrever para vocês, guerras sempre existiram, mas com esse potencial bélico destrutivo, epidemias, pandemias, terremotos, é um ciclo concêntrico, um ciclo que vai aumentando, é como o Apocalipse. O livro do Apocalipse não é um livro linear, o livro do Apocalipse é um livro de ciclos, são 7 ciclos que se repetem e se aprofundam. E a camada profética é assim, isso aconteceu, Deus julgou, Deus agiu, foi uma geração, e isso vai acumulando, vai aumentando até a conclusão. Esse é o sermão escatológico de Jesus que ele vai descrevendo aqui. Então tem uma camada que é Jerusalém e Israel, o ano 70, parcialmente se cumpriu aquele ciclo, mas continua. E quando isso acontece é o sinal do juízo de Deus sobre uma geração. Agora, o capítulo 24 continua, aí Jesus vai falar os falsos cristos, os falsos profetas, a apostasia. O que é apostasia? São os crentes que deixam de crer em Jesus. Os falsos mestres, toda semana eu vejo um pastor famoso, que foi fiel a Deus, está envolvido no escândalo, corrupção, prostituição, promiscuidade sexual, famosos. Essa semana um grande bispo americano, evangélico, de uma grande igreja, eu poderia enumerar para vocês aqui, apostasia, falsos mestres, falsos profetas, falsos ensinos, falsas igrejas, igrejas franqueadas, igrejas como franquia, como negócio, igrejas usadas para lavagem de dinheiro, milícias de tráfico de drogas evangélicas. Isso no país nosso. Se você espalhar para outros lugares do mundo, isso vai aumentando a apostasia, a frieza, o egoísmo, a indiferença. Isso vai aumentando. E por aumentar a iniquidade, as pessoas vão se fechar, vão se isolar, vão se esconder, vão se esfriar. Ela vai vir no culto, só ela e Deus, e não quer mais saber de ninguém. E aí qual é o problema da visão minha, que eu tinha da visão dispensacionalista, que eu não creio mais daquela maneira, mas era essa visão de que quanto pior, melhor. Uma passividade. E quando a gente fala de Jesus está voltando, lá no norte do Paraná, nos anos 90, final dos anos 90, teve um falso profeta que falou que Jesus ia voltar, 31 de dezembro de 1999. E aí, sabe que os membros da igreja fizeram duas coisas,
quando fala que Jesus vai voltar. Os meninos, a igreja dele não precisava casar no civil. Então os meninos de 15, 16 anos falaram: eu quero casar, pastor. Aí casou todo mundo na igreja. Os meninos: não vou morrer virgem, pastor. Jesus está voltando. Casou os meninos tudo. E segunda coisa, todo mundo deixou de trabalhar. Vou trabalhar para quê, rapaz? Jesus está voltando, agora todo mundo abandonou o emprego. E aí essa visão assim, Jesus vai voltar, vamos entregar que aqui não vai prestar. Aí eu quero que você olhe para o texto de Mateus 24, que é um sermão, é uma pregação. Capítulo 24. O princípio das dores, a grande tribulação, a vinda do Filho do Homem, a parábola da figueira, a parábola do bom servo e do mau, que ele está falando de vigilância. Fique atento, preste atenção, não se distraia, não seja levada como a geração de Noé, bebedeira, entorpecente, distração, entretenimento, não seja levado. Aí o capítulo 25 é o mesmo sermão, Capítulo 25 ele fala das 10 virgens que não levaram, foram imprudentes, não levou o óleo para a lâmpada, não tinha como acender, e Jesus fala: olha, não durma como elas dormiram. Aí Jesus termina esse mesmo sermão, é a mesma pregação, do princípio das dores, da destruição, é a mesma pregação. Jesus conclui essa pregação com 2 parábolas, e essas 2 parábolas que eu quero deixar para você hoje aqui, Mateus 25, verso 14, Jesus está concluindo o assunto. Então diz assim: diante do fim dos tempos, diante da iminente volta de Jesus, diante dos sinais, diante das calamidades, das catástrofes, das guerras, das ameaças, diante das epidemias, pandemias, secas, temperatura elevada do planeta, diante dos mares aquecendo, diante daquilo que o Apocalipse diz que as pessoas vão querer morrer e a morte vão fugir diante delas. Qual que é a doença do século se não a depressão? Que vai tirando a vitalidade, a disposição para viver. E sobre o bramido dos mares as pessoas desmaiariam. Crises de ansiedade, de pânico. Essa configuração, essa conjuntura histórica, todo esse sistema, esse estilo de vida, está levando esse tipo de resultado. Como é que a gente deve lidar com isso? Aí Jesus diz, versículo 14, Mateus 25: pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou seus servos e lhes confiou seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. Detalhe: 1 talento era 15 anos de trabalho, 1 talento era 15 anos de trabalho. Então ele deu muito dinheiro para esse pessoal, deu muito dinheiro. E a palavra talento, que hoje a gente conhece talento, que a gente é quase sinônimo de dom, surgiu desse talento aqui, mas esse talento aqui é dinheiro. Só que aí mudou o sentido da palavra, hoje a gente usa a palavra talento para dom, mas nasceu daqui, e ele deu talento. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste, aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeastes, e ajuntas onde não espalhastes, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu.
Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Jesus falou: estou voltando, o que eu dei para você, o que eu confiei a você, os recursos, os bens, a vida, as habilidades, os dons e talentos, tudo aquilo que eu dei para você, você tem que multiplicar, você tem que frutificar, você não tem que esconder. Aí esse servo mau, que você pode interpretar dentro da primeira camada e entender a sequência de Mateus 23, 24, preste atenção, pode ser Israel histórico. Deus escolheu Israel, Deus chamou Israel para ser luz para o mundo, mas o que Israel fez? Não, vamos ser luz para nós mesmos. Nós somos o povo escolhido, nós somos o povo especial, nós somos os melhores, nós não precisamos mostrar, nós não precisamos testemunhar, nós estamos bem assim. É o servo inútil, é o servo mau. Se eu recebi, eu vou esconder, eu vou guardar. Por preguiça, por negligência, por desculpa, eu fiquei com medo do Senhor. O Senhor é um Deus severo, o Senhor é injusto, já fez uma acusação contra Deus, eu não vou fazer nada. Perceba, irmãos, que na iminência da volta de Jesus, não é para a gente cruzar os braços, não é para você entregar na passividade, é assim mesmo, já é, não, é aquilo que Deus me deu, aquilo que Deus me confiou, eu vou negociar, eu vou frutificar, eu vou multiplicar, quando o Senhor voltar, eu vou mostrar o tanto que eu conquistei, se é a boa mordomia, a boa administração. Jesus dizendo para você, não é para você ficar só para você. Eu dei para você uma habilidade, eu dei um talento, eu dei uma capacidade, eu dei uma oportunidade para você. Você tem um conhecimento, tem uma expertise, você é bom em alguma coisa, mas você ficou só para você mesmo? Só para ganhar dinheiro e você curtir a vida e não repartiu, não multiplicou, não cresceu, não ampliou, porque a riqueza de Deus é essa. Essa é a riqueza de Deus. Então, diante da volta de Jesus, a ideia é assim: o que eu tenho feito com o que Deus me deu para fazer? Deus me deu uma habilidade, Deus me deu um dom, Deus me deu um projeto, Deus me deu uma família, Deus me deu um conhecimento, Deus me deu um entendimento, Deus me deu discernimento, Deus me deu saúde, Deus me deu vigor, Deus me deu a vida. Como é que eu estou multiplicando isso que Deus me deu? Eu estou enterrando, escondendo, dando desculpas. Eu não faço nada porque na igreja ali ninguém fala nada comigo. Eu até queria fazer, mas ninguém me chama para fazer. Eu até queria fazer alguma coisa, mas ninguém me chama para fazer. Deus deu para você. Você fica se escondendo. E você, servo mau, servo inútil. O que você fez com isso que Deus lhe deu? Jesus vai voltar, e aí, o que você fez da sua vida? O que você fez de tantas possibilidades, habilidades que Deus deu para a nossa geração? Nós temos tantos privilégios, irmãos, tantos privilégios. A vida que nós levamos é o sonho de muita gente. É o sonho de muita gente. Deus nos deu tantas capacidades e habilidades, a gente se esconde, ou o orgulho ou o egoísmo. Vamos ficar só para nós mesmos, vamos guardar aqui, vamos deixar aqui mesmo, vamos ficar quieto, vamos ficar na preguiça. Essa é a primeira parábola. Jesus está voltando, então vamos multiplicar o bem que Jesus me deu. Ele me deu 1, 2, 5, vamos fazer esse negócio acontecer. Amém? Segundo texto. O texto continua, é o mesmo sermão, é a mesma pregação. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo, porque tive fome
e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitaste, preso e foste ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei respondendo lhes dirá: em verdade vos afirmo, que sempre que o fizeste a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Só vai para o inferno quem é burro, porque o inferno foi feito para o diabo e os anjos, não foi feito para você, entendeu? O cara que vai para o inferno é muito burro. Além de ser incrédulo, tem que ser muito burro, porque não foi preparado para você. Foi preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro não me hospedastes, e estando nu não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não foste ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixaste de fazer. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Agora preste atenção: os sinais e as calamidades, vai ter fome, guerra, terremoto, pandemia, e o que isso vai causar? Vai causar gente faminta, vai causar gente sedenta, vai causar gente pobre, vai causar gente sem roupa, sem casa, sem posses. Quer dizer, esses sinais, que é o resultado do pecado humano e o juízo divino, vai causar esse monte de sofrimento. E se você tiver aquela visão que eu tinha, quanto pior, melhor, você vai dizer: se lasque. Você vai dizer: morra de fome. Enchente, seca, não tem nada a ver com isso. Meu negócio é ir para o céu, é Jesus voltar e eu subir. Aí Jesus fala: está errado, porque quem é do meu reino, quem é salvo pela fé, porque é só a fé que salva, mas a fé nunca vem sozinha, a fé verdadeira é acompanhada de obras. Você prova que você tem fé se você tem boas obras, e quem tem a fé em Jesus desenvolve o maior mandamento, que é o amor. Então Jesus diz: quem crê em mim, quem crê em mim, vai fazer o bem, vai socorrer a vítima, vai dar roupa, vai dar comida, vai dar água, vai visitar o preso, vai ajudar a reconstruir a casa, vai levar água, vai fazer isso. Por quê? Porque ele vai ver a presença de Jesus em qualquer ser humano. Aí os intérpretes dizem assim: não, aqui é só para quem é crente. Não é. Não, aqui é só para criança. Não é. Aqui é para todo ser humano. Porque quem é de Jesus ama o ser humano, porque o ser humano caído ainda tem a imagem de Deus, e quando ele crê, a imagem de Jesus é resgatada, e a pessoa se transforma naquilo que ela foi criada para ser. Mas isso através de irmãos, de igreja que ama de fato, não da boca, mas de fato e de verdade. Então Jesus diz: Jesus está voltando, cada um cuida do seu. A pandemia, lembra a pandemia? Cada uma pessoa ia lá no mercado e comprava 20 quilos de arroz, acabou papel higiênico, a mulher, cada um pensa em si. Ele comprou água, pensa em si. Lá no Rio Grande do Sul, o pastor estava falando de Canoas, falando lá, o pessoal saiu assaltando, roubando, saqueando os bens, gente roubava as igrejas. Ele falou assim: você pensa que essa calamidade, o pastor lá de Canoas, você pensa que essa calamidade fez as pessoas melhorarem? As pessoas pioraram, o pastor falou. Nunca vi tanta maldade, impiedade, aqui, as próprias, um roubando os outros. Porque não é o sofrimento que transforma, é Jesus Cristo que transforma. É quem crê em Jesus e no seu sacrifício.
é quem crê que os seus pecados foram levados na cruz, é quem recebeu o perdão do sangue de Cristo. Esse é transformado, esse tem um novo coração, tem uma nova atitude, tem uma nova visão, tem um novo jeito de olhar para a vida. E é esse o critério do julgamento. O critério do julgamento é: você me viu, você me ajudou, você me socorreu, você repartiu. Eu sempre conto a história aqui do Paulo Capelletti, que é missionário. Ele era lá em São Paulo, agora está em Santo André, que trabalha com mendigos, moradores de rua, e ele leva o pessoal para morar com ele. E ele disse que uma vez ele andando lá, isso foi em São Paulo ainda, viu um homem caído no meio do lixo, e pegou o homem, e abraçou o homem, e falou assim: você está com fome? Estou. Então levou o homem lá para a casa dele, fez o homem tomar um banho, estava fedendo, e disse que o homem tomou o banho e ainda saiu fedendo ainda. Ele pegou de sabonete e falou: toma outro banho lá. E o homem saiu e preparou a comida, e pôs um prato para o homem, e o homem começou a comer, ele começou a pregar, pregar. Terminou, falou assim: quer mais? Eu quero. Pegou outro prato e pregou, e falou assim: você quer Jesus? Você entrega a sua vida? Eu entrego. Você entendeu o que eu falei? Ele falou: nem prestei atenção. Eu estava com tanta fome, rapaz. E como é que você quer Jesus? Ele falou: ah, pastor, depois que o senhor me deu aquele abraço, eu falei: esse homem só pode ser de Deus, eu quero isso para mim. E aquele rapaz se converteu, saiu das ruas, hoje é casado, tem família. O evangelho, nesses tempos, o amor vai se esfriar de muita gente. A pessoa vai ficando isolado, egoísta. Frequentar a igreja não vai significar mais nada, não está significando mais nada. O que significa é o dia a dia. É como a gente lida com o outro, com o pequenino, com o que não pode dar retorno para você, entendeu? Com aquele que não vai te elevar o seu status, é aquele que não vai poder te dar retorno nenhum. Você vai ajudar, você vai servir, você vai repartir, você vai multiplicar os recursos que Deus lhe deu. Então assim, é dinheiro, vai ganhar dinheiro, mas ganha dinheiro para repartir, ganha dinheiro para ajudar, ganha dinheiro para socorrer. Você tem o dom, multiplica, ganha, mas reparte, ajuda, socorre, seja generoso. Tem muita gente sofrendo, e à medida que esse mundo vai piorando, vai aumentar, irmãos. Mas a decisão nossa é a seguinte: o mundo pode piorar, mas no que depender de mim, eu vou melhorar. O mundo pode pegar fogo, mas no que depender de mim, eu vou buscar Jesus, eu vou buscar amar a Deus, amar o próximo, a minha vida, a minha família vai melhorar, porque o reino de Deus vai reinar na minha casa e nas minhas relações. O mundo pode ser indiferente, mas no que depender de nós, dessa igreja, essa igreja vai crescer na fé, no amor, no serviço, no voluntariado, na missão, na ajuda, na generosidade. O mundo pode até piorar, mas o fogo que nós vamos viver é o fogo do Espírito Santo, que nos faz amar, chorar, compadecer, sentir a dor do outro, ajudar, enfiar a mão no bolso, socorrer. O mundo pode até piorar, mas nós vamos batalhar contra, dizendo: Senhor, segura o seu juízo, porque nós vamos orar para essa geração se converter, e em vez do juízo, vir o avivamento, a salvação, em nome de Jesus. Pode piorar lá, mas no que depender de nós, vai melhorar. Então, irmãos, a volta de Jesus, eu poderia botar um monte de medo aqui em você hoje aqui. Falar: você vai dormir hoje, você não vai acordar, e Jesus volta, hein? Você fica. Meu irmão fazia isso comigo quando eu não entreguei. Aí eu aprendi a fazer com o outro. Então a moça que eu evangelizava, ela falou: não, eu não quero agora, mas se Jesus voltar e você subir, eu agarro no seu pé. Eu falei: eu chuto você. Você entendeu? Então, botar um monte de medo. Pode dizer assim, mas o medo não transforma ninguém. O medo não dura muito.
O que transforma é o amor de Deus, é o amor de Jesus, é esse que quer reunir os seus filhinhos para proteger do mal, da maldade, do juízo. É esse Jesus que recebeu o fogo do juízo, para que hoje nós pudéssemos ter vida e vida plena. Mas, irmãos, a gente não pode cair no erro de Israel. Jerusalém foi destruída porque ficou focada em si mesmo. Focada em si mesmo, nos meus problemas, nas minhas dificuldades. E o mundo está aí, irmãos. O que você tem na sua casa é muito, muito mais do que 90% da população do mundo. O tanto que você e eu, nós comemos por dia, metade da população do mundo não tem acesso à água potável. Esse mundo está mergulhado nisso daí. Agora você pode cruzar os braços, mas quando Jesus chegar, o juízo de Jesus, o critério é: como é que você tratou? Como é que você olhou para aquele ali? Para aquela vítima? Aquele que sofreu, aquele que não tinha. Você enxergou Jesus nele? Tem uma história do rei Abdullah da Jordânia, diz que o serviço público do seu país, serviço de saúde, estava tratando muito mal os pobres. E o rei Abdullah se vestiu de mendigo e foi lá no hospital e foi muito maltratado. Depois ele se revelou, despediu todo mundo e a notícia se espalhou por todo o país: o rei está vindo disfarçado de mendigo. Aí o nível do atendimento público melhorou sensivelmente. Todo pobre que chegava lá era bem tratado. O Rei Jesus Cristo está nos dando a oportunidade de testemunhar do seu amor e da sua graça, enfrentar esse tempo mau com as forças do amor. O amor de muitos pode se esfriar, mas o do meu coração vai aquecer. Eu vou amar mais como Jesus ensinou, e eu vou multiplicar os talentos que Ele me deu. Eu vou fazer isso, porque eu creio que o reino de Deus é invencível, indestrutível, e quando Ele voltar, eu quero que Ele me coloque do lado das ovelhas e diga: vinde bendito do meu Pai. Feche os seus olhos e vamos orar. Feche os seus olhos. Tudo que Jesus deu para você, tudo. Bens, posses, dons, talentos, habilidades, diplomas, cursos. Tudo que Deus deu para você, não foi para você. Foi para você repartir. Foi para você multiplicar. Fale com Deus: Senhor, será que eu estou focado só em mim mesmo? Tanta tragédia acontecendo no mundo, Senhor, e eu só estou preocupado com o meu umbigo, com o meu estômago. Tanta gente sofrendo, Senhor. Eu nem chorar, eu choro por eles. Desperta-nos, ó Deus. Não nos deixes ser inebriados, entretidos, enganados, seduzidos, como a geração de Noé, só com os prazeres desse mundo. E o Senhor Jesus está voltando com poder e grande glória. E o Senhor nos deu tantos recursos, meu Pai. E a gente fica preso na nossa dor, nos nossos problemas pequenos. E o Rei está voltando com poder e grande glória. E o Senhor nos deu para multiplicar, para repartir. Agora, Senhor, nessa noite, desperta-nos, acorda-nos. Sim, Jesus bendito, Espírito Santo de Deus, livra-nos de cair, ó Deus, no engano da geração de Noé,
casava, bebia e dava-se em casamento. E quando Noé entrou naquela arca e fechou a porta, era tarde demais. O Senhor está nos dando uma oportunidade. O Senhor está nos acordando, nos despertando. Essas advertências, essas calamidades, é o Senhor nos dando uma chance para acordar. Acorda, tu que dormes. Desperta-nos, ó Deus, do sono, da letargia, da preguiça, da apatia, da indiferença. Desperta-nos, ó Deus, desperta-nos, Senhor. E usa-nos, Senhor, como instrumentos do teu reino e da tua vontade, para enfrentar essa onda de maldade, de impiedade, de iniquidade, de sofrimento, que nós nos levantemos, ó Pai, como agentes do teu amor, da tua graça, do teu reino, para dizer: Jesus está voltando, e nós estamos semeando o reino de Deus nessa terra, nós estamos acordando as pessoas, Ele vai voltar. Desperta-nos, ó Pai, acorda-nos, Senhor, abre os nossos olhos espirituais, Senhor, para essas realidades. 50 países do mundo os cristãos são perseguidos, e a perseguição tem aumentado. Desperta a tua igreja, Senhor, desperta o teu povo, tira dessa preguiça, desse comodismo, dessa frieza. Dá-nos, ó Deus, paixão, compromisso, vitalidade. Quando o Senhor nos chama, nos empossa, que nós possamos agarrar e dizer: eu vou multiplicar, eu vou glorificar o nome de Jesus, eu vou repartir o teu amor, eu vou socorrer os que precisam, eu vou testemunhar do amor eterno do Senhor. Ó Deus, ajuda cada irmão e irmã aqui, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Desperta-nos, ó Pai, desperta a tua igreja, aviva o teu povo para realizar a tua vontade. Em nome de Jesus, amém, amém.